eu vi uma frase que me chamou muita atenção, que é: a mudança vem quando a dor de mudar, ela é menor do que a dor de ficar no mesmo lugar. Eu já cheguei no ponto, por exemplo, de dar o plantão no hospital das clínicas e falar, acordar de manhã e falar, eu não quero ir trabalhar. Então, olha a dor de ficar parado e a dor de mudar. Ao mesmo tempo, quando eu fiz uma mudança de carreira para gestão, que eu vou entrar no detalhe, eu acabei, e os médicos acabam não percebendo isso, né? A diferença salarial do que a gente tem na medicina versus outras áreas é um salto muitas vezes significativo. Quando eu mergulhei na área de gestão, a minha renda mensal caiu 3 vezes, 3x. Então, para você estar disposto a passar por essa, vamos dizer, dor ou se acostumar com um novo cenário, você tem que estar muito incomodado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Audazes Podcast, podcast que reúne as maiores lideranças da saúde brasileira, os maiores nomes da saúde brasileira, para dividir com você suas histórias pessoais, seus insights, os aprendizados, para que você possa aplicar na sua própria vida e evoluir como gestor na saúde, como médico, como profissional da saúde. Eu sou Rômulo Rocha, médico e empresário. Eu tenho o privilégio hoje de ter aqui como meu co-host ele, Michael Crespin. O Michael é conselheiro, mentor de startups, CEO, uma sumidade dos negócios. Eu tenho aqui o prazer de ter ele como meu co-host e conselheiro pessoal. Seja muito bem-vindo, Michael. Obrigado, Rômulo. Boa noite a você que nos acompanha. Obrigado pelo seu tempo e pela sua confiança. Tenho certeza que você não vai se arrepender. O privilégio é meu de estar aqui e poder compartilhar, e na verdade mais ouvir e aprender. E hoje temos aqui o Thiago, uma honra também estar com você. Eu tenho certeza que vai ser uma noite incrível e já que você me nomeou aqui o conselheiro, quero deixar um conselho para você. Não perca um minuto que essa noite vai ser incrível. Maravilhoso, mas não perde tempo. Senhores, nós hoje temos o privilégio de conversar com o Thiago Ligório. O Thiago é médico, cardiologista, gestor e ele é basicamente o maior influenciador no Brasil no LinkedIn dentro da área de saúde. Eu acompanhei a trajetória dele desde ali do começo no LinkedIn e a hora que eu vi, o homem já era o maior da plataforma. Então, hoje nós teremos uma excelente conversa sobre a história dele e aguardem porque nós temos ótimas lições sobre influência digital, marketing digital e geração de negócios através das redes sociais. Meu amigo, seja muito bem-vindo, Thiago. Um prazer ter você aqui, meu cara. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Michael. Estou super animado para essa conversa. Fiquei feliz pelo convite. Vamos ver se eu estou à altura do que você falou dos maiores nomes da saúde. Vamos ver, mas estou animado. Com certeza está. Thiago, como que foi o teu começo da tua jornada na saúde, cara? Como é que foi? Isso vai parecer uma história de atleta olímpico, mas começou por volta dos 13 anos. Eu sou daqui de São Paulo e a minha família tinha um hospital pequeno a médio, de 50 leitos. E a minha rotina na adolescência, além de uma rotina normal, eu também ajudava e apoiava, porque a gente tinha um hospital, uma empresa familiar, então eu tinha que apoiar. Não era raro a minha mãe me ligar e falar, preciso que você me ajude aqui a receber um auditor da Sul América, ele vai lá no hospital no sábado, e a nossa pessoa do staff no sábado não vai estar. Você consegue receber esse auditor e passar a visita ali no hospital? Isso, né, nos anos 2000 ali era relativamente comum, né, um pouco mais informal. Então essa minha relação começou muito forte na adolescência, entendendo o sistema de saúde, como funciona. Então fazer pedido de compra de insumos, comprar seringa, então eram coisas que eram um pouco inerente ao meu dia a dia como adolescente, apoiando a empresa da família em momentos que era necessário. Isso depois foi evoluindo também por um gosto muito grande pela medicina. Eu venho de uma família que tem muitos médicos, nós somos em 14 médicos no total, entre o lado da minha mãe e do meu pai. Então sempre tive um tino muito forte pela parte de ciência, de inovação, de biologia. Isso culminou também na minha trajetória dentro da medicina. Thiago, tira uma curiosidade minha aqui, então. Quando você iniciou aí nessa fase de adolescência, certamente algumas coisas devem ter brilhado mais aos teus olhos, mexido dentro de você. O que mais te chamou a atenção nessa fase? Algo que você carrega até hoje, algo que você se lembra, que marca na tua trajetória? Eu vou contar um
um episódio que aconteceu, acho que mais na infância, isso me marcou um pouco, talvez um outro na adolescência também. Acho que na infância, meu pai ele é cirurgião cardíaco, foi o primeiro cardiologista da região da Moca, aqui em São Paulo, e eu lembro que não era raro ele atender os pacientes e eu ficava, às vezes, embaixo da mesa dele, enquanto ele estava atendendo alguns pacientes no final da agenda. Que interessante. Sabe aquela coisa, Michael, quando o médico está acabando a agenda, tem mais alguns encaixes, mas ao mesmo tempo eu, como filho, já estava lá animado para ver ele interagir com ele. Então ele era muito próximo dos pacientes, né? Falava, entra aqui, fica aqui brincando. Então eu ficava embaixo da mesa dele. Que interessante. Enquanto ele atendia os pacientes. Então esse primeiro episódio me marcou muito, sem entender muito bem essa relação entre médico e paciente, mas vendo várias pessoas entrando e saindo da sala do meu pai, muitos emocionados, porque às vezes ele tinha, como cirurgião cardíaco, ele atendia os pacientes, também operava. Às vezes a pessoa, né, tinha aquela melhora expressiva de qualidade de vida, ficava muito agradecida pelo trabalho dele. Então essa foi muito forte. Uma outra também, eu brinco muito, a minha mãe, Michael, ela sempre fala assim, você vai no podcast, você só fala do seu pai. E eu. Então, esse aqui é para você, mãe, que fala que eu não falo de você nos podcasts. Que fantástico. Eu vou contar uma história dela, que é exatamente essa atuação na adolescência, em que ela me mostrava e me ensinava a como negociar com as empresas de insumos em saúde. Né? Então, por volta de 15, 16 anos, ela, me ajuda aqui com isso aqui, a gente precisa conversar com essa empresa. Eu sempre tive esse tino de estar envolvido nos negócios da família. E aí eu voltava e falava, custa tanto a seringa. Ela, não, vamos tentar chegar num preço melhor, conversa com eles lá. Que então, incrível. Já me dando dicas de negociação na adolescência e eu comecei a navegar muito por esse sistema. Então, só para dar uma outra história, uma anedota também, um dos nossos programas durante o ano era ir no hospitalar, como família. Então ia eu, meus irmãos, meus pais, a gente ia na feira hospitalar. Feira hospitalar tem muito tempo já, eu lembro que quando eu era adolescente já existia, a gente participava, e era o momento que eles estavam olhando para compra de equipamentos, materiais, e insumos, né? Então era um momento que eles levavam muito a sério, a gente nem tanto, porque era adolescente, estava mais querendo ganhar o brinde do stand, né? da empresa. Mas foi aí que começou a minha conexão com a saúde. Olha que interessante, Dr. Rômulo, porque nós enfrentamos, e nas empresas que a gente atua, nós enfrentamos um enorme desafio quando se fala de profissionais em relação à negociação. Aliás, negociação, até pouco tempo atrás, era uma das 10 hard skills mais difíceis de ser identificada num bom profissional, né? E negociação, o Thiago está demonstrando aqui que foi um ensinamento da mãe e que começou cedo. Veja que interessante que isso acontece nos pequenos detalhes, né? São nos gestos intencionais e que nós, inclusive, podemos fazer, né, Thiago? No nosso negócio, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Para quem está começando a empreender, poxa, como é que eu vou me tornar um grande negociante? Começando, né? Treinando, praticando. E lógico, quando você tem um pai, mãe, ou um conselheiro, um gestor, um amigo que pode te orientar, né? Fica tudo muito mais prático para que você possa seguir a jornada. Parabéns para a sua mãe. Legal. E também já fazendo um parênteses aqui, a gente está falando de negociação, eu quero sair daqui hoje dando muita dica para quem está assistindo a gente sobre liderança, gestão e inovação. Já vou dar uma dica. A gente falou do básico, interação com a minha mãe. Agora, indo para o avançado da minha formação em Stanford, olhando para gestão, inovação e empreendedorismo, uma dica que a gente teve na aula de inovação, que é ancoragem. Então, vamos falar aqui, vocês que provavelmente negociam muito a questão de quanto o médico vai receber na sua hora ou no seu plantão. Uma das metodologias que eles mostram de ancoragem é você ser o primeiro a falar algum tipo de valor. E eles mostram que o primeiro valor que você fala numa negociação, ele geralmente vai variar de 20% para cima ou 20% para baixo. Então, se você puder, na negociação, soltar o número, provavelmente você vai estar ancorando muito bem. Tá aqui um exemplo, né? Um médico, poxa, queremos contratar você para trabalhar com a gente numa nova unidade avançada de saúde para fazer acompanhamento. Se o médico de cara já falar, eu geralmente estou cobrando por volta de R$ 1.700 o meu plantão de 12 horas, automaticamente vocês já vão estar ancorados nisso. Claro, pode ser que a negociação não dê certo, por algum motivo não conclua, mas quem falar primeiro geralmente vai ancorar esse valor.
Excelente. Perfeito, exatamente. E, Thiago, você então teve ali um contexto familiar, né, de uma oportunidade à família, empreendedora, a família da saúde também, né? E ao longo da tua adolescência, como é que foi a tua decisão de ser médico, prestar vestibular, aí vai para a faculdade de medicina? Faculdade de medicina, como é que foi isso, cara? Legal, Rômulo. Eu fui um adolescente um pouco precoce, acho que em relação aos estudos. Então, eu prestei medicina com 16 anos. Fui aprovado em 3 faculdades privadas. Então, eu sempre tive um foco muito grande assim, para estudar. Eu era da turma dos nerds, tá? No colegial. Eu só virei um pouco mais, vamos dizer, descolado e conhecendo um pouco mais do mundo, explorando mais, viajando, talvez ali a partir do momento da faculdade. Então, eu sempre acho que teve, assim, o fato de ter muitos médicos na família teve uma pressão muito grande para seguir esse caminho. E com certeza, acho que eu fui influenciado de diversas formas. Hoje eu consigo entender melhor a preocupação dos pais e a oportunidade de, se a gente tem vários médicos aqui, você sendo um dos também vai ser positivo para você. Mas olha que fato interessante. Quando eu prestei vestibular, prestei para 2 profissões. Medicina e publicidade e marketing. Eu prestei as 2 provas. Cara, que interessante. E isso foi uma coisa que meu pai ficava louco comigo, Rômulo. Ele falava assim, olha, você está prestando publicidade, mas a gente quer que você siga a carreira da área da saúde, você tem muitas oportunidades com a gente e tal. Aí ele fez quase que um combinado comigo, eu sei que você gosta muito dessa área de criatividade, naquela época eu já tinha esse interesse, criatividade, negócios. Depois que você fizer medicina, se você quiser seguir essa área, eu vou te dar 100% de apoio. E aí é um pouco do que aconteceu agora com LinkedIn, empreendedorismo, startups. Acho que eu acabei, depois que eu me formei e me estabeleci como cardiologista, acabei revendo um pouco do que eu queria fazer. E fui, Michael, já trazendo esse olhar para o mundo dos negócios, do empreendedorismo. E acho que no final dos dias as coisas se conectam, né? Os pontos se conectam. Quando a gente olha para trás, a gente não entende. Olhando para frente, a gente não entende. Quando a gente olha para trás, tudo começa a se conectar, né, na nossa vida. E é interessante, Thiago, porque nós tivemos um episódio que nós estávamos conversando com um colega da área da saúde também, que ele ficou num dilema entre medicina e administração. Olha. E no final, formou em medicina, fez residência. No final, ele foi para administração. Exato. Mas é legal por quê? Porque ele conseguiu conectar 2 áreas. Não teria chegado tão longe se não tivesse feito a medicina para dar uma expertise médico e depois exercer uma vocação na área de administração, mas com conhecimento médico. Porque o valor ele é multiplicado quando você consegue entrelaçar 2 áreas, né? Exato. Assim, onde está o maior valor? Em conectar medicina com tecnologia, medicina com engenharia, medicina com marketing, medicina com IA, enfim. Né? Isso é o que mais traz valor. Né? E é muito interessante você ter colocado isso. E a gente tem visto isso frequentemente conversando com gestores que têm uma espécie de 2 vocações e no final eles conseguem juntar essas 2 vocações e fazer algo muito maior do que seria só em uma área. Exato. Tiago, você falou de algo muito importante, dá licença, Rômulo, que foi do apoio do seu pai. Né? Nós sabemos que nos negócios, andar sozinho não é uma boa receita. Né? Você sozinho pode ir até mais rápido, mas talvez não vá tão longe. E quando nós encontramos o apoio que nós precisamos, a nossa jornada, além de ser mais leve, mais inteligente, ela se alonga, porque ela traz para nós mais inteligência, bagagem, troca de experiência, pluralidade, ela é muito melhor. Eu queria que você nos falasse um pouquinho mais sobre o que esse apoio significou para você, para a tua vida, e como é que você traz isso na tua lembrança dos dias de hoje, até hoje. Eu estenderia um pouquinho a pergunta também para a importância dos mentores ao longo da jornada do empreendedor. Porque, de fato, como o Mike falou, é muito comum, assim, o empreendedor ir batendo cabeça e tentando vencer, basicamente batendo a cabeça em todas as portas, e tinha alguém ali que já passou por aquilo que podia ter dado uma solução. Né? E o empreendedor muitas vezes é teimoso para buscar mentores e conselhos. Né? Como que na tua vida você conseguiu aplicar e conseguir até trazer essas pessoas para te ajudar? Eu tive um aprendizado muito grande, Rômulo,
com essa parte de mentoria. Eu acho que quem está assistindo a gente, que é mais jovem, pode levar um pouco desses aprendizados. O primeiro a gente costuma ter uma percepção muito formal de ter um mentor ou alguém que nos apoia fazendo alguma mentoria. Então, quase que aquela coisa, Michael, você poderia ser meu mentor a partir de a gente não se conhece, nos conhecemos hoje, você quer ser meu mentor e quer me ajudar? 99% das vezes que eu tive a relação de mentoria não foi nesse formato. Foram pessoas que olhavam, ou já olharam muitas vezes para esse tipo de problema, ou já atuaram nessa área há muito tempo, e eu, aos poucos, fui começando a trazer dúvidas, trazer pontos, e essa pessoa foi me ajudando, quase que informalmente. E isso foi evoluindo para um status de mentoria. E não necessariamente mentoria é uma pessoa de cabelo branco que vai sentar comigo num café e vai ficar 2 horas comigo. Eu já tive ótimas mentorias de pessoas que estavam no mesmo nível que eu como médico, eventualmente até abaixo. Por exemplo, eu já tive pessoas enfermeiras, mentoras, que tinham se formado há pouco tempo, mas tinham uma grande experiência em gestão de profissionais da saúde de diversas áreas, como psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, dentro de um mesmo grupo. E eu aprendi muito com essas pessoas também. Então, acho que a minha mensagem é a gente tentar quebrar um pouco esse racional de que mentoria é algo é algo místico, que você chama a pessoa para ela te ajudar e ela vai jantar na sua casa para tomar um vinho, ficar 3 horas conversando e te dando uma mentoria. Para mim, mentoria é eu, por exemplo, chamar você, Rômulo, eu tô aqui atuando numa clínica, você tem super experiência, você acha que eu devo seguir pelo caminho A ou B? Aí ele fala, cara, vai no B que eu tentei o A e deu errado. Uma interação de 3 minutos, isso é uma mentoria. Ele tá me ensinando, tá me agregando valor. E naturalmente, à medida que que os problemas vão aumentando e mais dúvidas vão chegando, você vai vendo que essa pessoa começa a te apoiar e te ajudar mais. E ela tem que ser uma troca. Raramente essa relação é unilateral. A maioria das pessoas que eu tive uma relação de mentoria, isso aconteceu de forma bilateral. Por exemplo, tem pessoas que, ao mesmo tempo que me ajudam com a parte de empreendedorismo e abrir uma nova startup, são pessoas que não sabem muito de LinkedIn e eu estou ajudando a construir uma página forte no LinkedIn. Então, é muito uma via de mão dupla. E às vezes a gente fica com aquela impressão que mentor é aquela pessoa, um professor da USP de cabelo branco que vai sentar comigo e vai ficar 2 horas, ele dá todo o valor, eu não dou nada em troca e está tudo certo. Isso raramente acontece, pelo menos no meu caso. É uma coevolução, né, Tiago? Tiago, eu vejo o que você está colocando, né, é que o que é mais importante é uma mentalidade de aprendiz. É um espírito de aprendiz. É um espírito de estar o tempo todo tentando buscar outras pessoas que sabem mais, né? Do mesmo jeito que você estava ali no consultório do teu pai, às vezes observando, né? Tentando aprender alguma coisa. A gente tem que ter essa atitude diante da vida, né? E o fato é que não importa o nosso network, nossos relacionamentos, dificilmente nós somos a pessoa que sabe mais sobre todos os aspectos. A gente tem que estar o tempo todo buscando conselho. E é muito legal o que você falou, porque se eu colocaria a maior diferença entre eu hoje, empresário, e quando eu estava começando, é que hoje eu tenho sede de pedir conselho. Que legal. Antes eu tinha sede de ter respostas, mas achar as respostas por mim mesmo. Eu achava que todas as respostas eu tinha que achar por mim mesmo. E agora eu tenho é como se fosse o sei que nada sei. Você tomou porrada, você também subiu o teu nível de consciência sobre o que você não sabe, e agora você tem sede de pedir bons conselhos e uma mentalidade de aprendiz, né? E eu acho que isso é algo importante para a nossa audiência, para o médico que está começando a empreender. Poxa, quem pode me mentorar? Primeiro, tenha uma mentalidade de aprendiz. Ponto. Quem pode te mentorar? Pessoas que em algum aspecto são melhores que você, em alguma habilidade que você precisa ter para avançar. Né? E é incrível, as pessoas, via de regra, ainda mais no nosso país, as pessoas são generosas, as pessoas gostam de contribuir. Dificilmente as pessoas ninguém vai te ajudar. Né? Então, deixa eu puxar um gancho também, Rômulo, do que você falou, que assim, você falou muito sobre a mentalidade de aprendiz e a sede de aprender. Eu vou conectar com outro ponto que tem uma frase famosa que você quer estar certo ou você quer ser feliz, né? Então,
As pessoas olham muito para essa dualidade. Eu acho que isso vale um pouco para empreendedorismo e gestão, que é você virar uma chave entre eu quero estar certo, então eu quero montar uma empresa, ou eu quero ser o coordenador da área, e no fim do dia eu quero estar certo. E eu acertei, eu fiz algo e acertei. As pessoas que eu vejo que têm maior sucesso são as que viram a chave e falam, eu não quero estar certo, eu quero resolver o problema. Se a resposta do problema vem de mim ou de outra pessoa, não importa. Eu quero resolver o problema e tenho essa obsessão por aprender. Então, vou olhar uma situação, vou aprender, vou atrás das respostas, atrás das pessoas que têm essas respostas, e essas pessoas podem estar em diferentes lugares dentro da empresa ou até fora, e no fim do dia eu quero sanar esse problema. Acho que essa é uma virada de chave que quando aconteceu para mim, e como médico a gente tem muito essa coisa de ser o dono da razão, da resposta correta, porque está enraizado com a gente durante a faculdade na questão do diagnóstico, Michael. Uhum. Então o médico, ele quer acertar o diagnóstico. E ele quer que a resposta do diagnóstico venha de onde? Dele. Uhum. Então ele acaba fortalecendo muito o ego dele e blindando isso. Quando você mistura isso com a gestão e empreendedorismo, é um choque, é uma fase de transição, em que você não quer estar certo, você quer estar rodeado de pessoas que vão ter a resposta, independente se você estava certo ou não. Puxando o gancho que você falou também, Thiago, eu acho que também quebra, a partir da hora que você vai para gestão e empreendedorismo, você tem que ter um tratamento do ego, porque você automaticamente você passa a ser vulnerável e dependente de outras pessoas. Quando você é médico, por exemplo, cirurgião, você vai lá, faz seu show, depende de outras pessoas? Sim, mas uma empresa, você depende totalmente de outras pessoas. Totalmente, né? Então, você passa a ser muito mais um maestro, mas você não toca mais os instrumentos, né? Então, empreender na área médica e qualquer área, mas talvez uma grande diferença em relação a ser médico assistente é que você realmente passa a depender totalmente de outras pessoas. E é um desafio, né? Nossa tendência é, a empresa tem que ter marketing. Poxa, eu vou aprender tudo de marketing e vou mandar contratar um estagiário aqui para fazer o marketing. Não, jamais que eu vou contratar alguém que sabe. Não, eu vou aprender, né? Aí vai ficar batendo cabeça em todos os setores. Isso é ruim, atrasa o progresso, né? Com certeza. Maravilha. Thiago, você falou pra gente, né, do seu começo de faculdade, e você, em seguida da faculdade, você seguiu uma carreira assistencial. Você seguiu um caminho assistencial ali com a residência, com a cardiologia, fez o PhD. Como é que foi teu estalo para ir para gestão? Isso foi súbito? Era planejado? Ou você estava tentando ir para assistência e mudou para gestão? Como é que foi esse processo de você virar? Poxa, eu vou... como é comum quando a gente conversa com médicos e empreendedores, poxa, eu vou jogar fora todos os meus anos para embarcar em uma nova jornada para ser gestor. Foi uma somatória de fatores, Rômulo, e eu vou falar um pouco sobre cada um deles, mas quando eu concluí a faculdade, fiz residência de clínica médica e depois cardiologia, eu comecei a atuar no mercado, e nessa fase, que a gente está falando em meados de 2014, eu tinha um foco muito grande em ser o melhor cardiologista e ter o meu consultório privado cheio de pacientes particulares e ser um professor da USP e ser um catedrático e ser reconhecido internacionalmente e publicar nas melhores revistas de cardiologia. E aos poucos eu fui começando, à medida que eu abri meu consultório, fui trabalhando em diversos hospitais, então já passei por acho que quase todos os grandes hospitais de São Paulo, trabalhei no Hospital Sírio-Libanês durante alguns anos, Hospital Samaritano, Hospital Santa Catarina, Hospital do Coração, e eu comecei a perceber, Rômulo, que a forma como o mercado de saúde é estruturado, principalmente nos grandes centros, e principalmente para a cardiologia, você tem um volume muito grande de profissionais bem qualificados e um mercado super concorrido. E era algo que eu comecei a perceber depois da residência e entender o contexto que eu estava inserido. Nesse cenário, eu comecei a perceber algumas coisas. Que se eu quisesse crescer e ter um grande nome e perseguir esse sonho, eu provavelmente levaria ali 1 ou 2 décadas de trabalho, muitas vezes na sombra de um outro... Exato. E muitas vezes na sombra de um outro profissional. E
esse formato de trabalho, né? A gente sabe que na saúde existe uma questão muito grande de indicação, né, Michael? De tal profissional virou coordenador porque foi indicado por outro profissional que é conectado com a instituição. Eu fui vendo também alguns pontos falhos em relação à meritocracia e como isso era feito no dia a dia da saúde. E eu comecei a rever a minha trajetória de vida e a minha carreira. E comecei a me questionar sobre o que eu queria, que é uma reflexão que eu vejo poucas pessoas fazendo. Hoje eu faço anualmente. Então, todo ano eu sento, geralmente ou no fim do ano, última semana de dezembro, ou primeira semana de janeiro. Então, estou na praia ali, eu sento, e aí eu começo a escrever sobre o que eu fiz no ano, onde eu cheguei, para onde eu estou indo, o que está indo bem, o que não está indo bem, onde eu quero chegar com a minha carreira daqui mais um ano, mais 5, mais 10 anos, e o que eu preciso mudar de rota ali na minha trajetória. E aí, quando eu comecei a fazer essa reflexão, eu falei, poxa, eu acho que eu não estou indo por um caminho que vai me satisfazer. Acho que pode satisfazer diversos cardiologistas e muitas pessoas são felizes atuando nesse formato, mas no contexto que eu estava inserido, dentro da USP, no Hospital das Clínicas, que é onde eu fiz meu doutorado, no Hospital Sírio-Libanês, outros hospitais de renome, eu falei, eu não vou ser uma pessoa realizada aqui, eu quero estar envolvido com outros tipos de projeto, quero que o meu trabalho seja mais reconhecido, quero ter um crescimento mais exponencial da minha carreira. Isso foi aos poucos transformando e virando uma chave. Isso culminou num momento em que eu falei, eu quero mudar de carreira. E não foi uma coisa assim, do LinkedIn, tipo, acordei, né, numa segunda-feira e resolvi mudar de vida. Isso foi um processo gradual, tanto para reconhecer isso, não foi do dia para a noite, e para fazer essa transição também não foi do dia para a noite. Foi uma transição que demorou ali pelo menos os seus 3, 4 anos, em que eu comecei a me aproximar do mercado de inovação, através dos hubs como Cubo, Inovabra do Bradesco, me aproximei da Universidade de Stanford com programas de inovação, e comecei a ver um outro lado de negócios, mercado, empreendedorismo e inovação, e também no contexto de saúde, que eu não sabia que existia. E isso me lembrou muito o momento da minha adolescência, porque eu já conhecia mais de gestão do que os meus colegas. Então, na residência, quando as pessoas falavam, como assim, essa gás aqui que eu estou usando é um pedido de compra, um departamento do pedido de compra, um pedido de compra da área de compras do hospital que fez esse contrato foi negociado, passou por diversas pessoas para chegar nesse prestador aqui, nesse fornecedor. Então, eu tinha esse nível de abstração para entender o que acontecia no hospital, dentro do mercado de saúde. Então, comecei a explorar. A primeira coisa que eu fiz foi fazer o MBA de gestão da GV. Só que eu abandonei o MBA depois de 6 meses. Por quê? Eu comecei a ver que não era exatamente isso. Isso que eu acho que o médico tem pouco, que é esse reconhecimento de tentar dar um passo, se não deu, volta para trás. Deu errado, não tem problema. A gente é muito apegado, né? Não, se eu estou fazendo uma pós-graduação, eu tenho que ir até o final. Eu não posso largar. E isso foi um momento... A gente vê desistir como algo ruim sempre, né? Exato. E tem coisa que você tem que desistir mesmo, porque coisa ruim você tem que desistir, né? Exato. Ou aquilo que não faz tanto sentido com a tua trajetória. Né? É um desafio, né? A gente vai aprendendo a desconstruir, a desaprender, entendendo que tem que desconstruir, desaprender para construir, para aprender. Eu achei muito interessante, Thiago, porque não é muito comum você ser tão disciplinado e anualmente fazer uma revisão do seu plano, objetivos, liderar esse projeto para poder executar, e você segue essa rotina. Certamente porque você tem um propósito, né? Você é guiado por um propósito. Você poderia falar um pouquinho sobre esse propósito? Pergunta profunda, Michael. Deixa eu pensar aqui um segundo. O que te motiva? Eu já passei por várias reflexões como essa, assim. Acho que tem pessoas que são movidas por ego e poder. Então, assim, poxa, eu quero estar numa posição de liderança, eu quero ganhar dinheiro e ter mais dinheiro do que todos os meus colegas e ter uma mansão e me mudar para Miami numa mansão gigantesca. E eu acho que eu já passei por várias dessas fases, sabe? De querer isso e ser ludibriado por isso. E acho que hoje o meu propósito que me engaja realmente é gerar um impacto no mercado de saúde. Acho que se eu conseguir fazer com que alguns processos melhorem
Eu também já passei pela fase de querer transformar radicalmente a saúde, eu já percebi que não é bem por aí. A gente tem que ser um pouco mais realista do mercado de saúde que a gente vive no contexto que a gente está. Então, eu penso muito mais em melhorias incrementais que possam impactar pacientes, possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, dentro do contexto de saúde que eu vivo hoje no Brasil, na América Latina. Então, eu sou muito movido por esse propósito e acho que está muito alinhado com o novo desafio que eu estou fazendo hoje, que é abrir uma startup do zero e começar um projeto de altíssimo risco com esse foco de causar um impacto, né? Então, eu poderia estar trabalhando como VP numa grande operadora, estar trabalhando na indústria farmacêutica, mas eu acho que eu não seria completo, sabe, Michael? Então, eu gosto muito de criar coisas do zero, de criar times do zero, de estar envolvido por grandes pessoas que têm conhecimento muito forte em outras áreas que não a saúde, ou mesmo dentro da saúde. Então, acho que o que me move muito é gerar impacto na saúde. Assim. Eu sei que pode parecer meio fake para quem está ouvindo, mas eu falo isso super de coração. Assim, realmente é o que me faz sair de casa, é o que me faz vir gravar podcast com vocês para falar sobre esse tema, é o que me conecta. Agora eu fui visitar um cliente numa clínica para tentar explicar para ele como é que funciona a inteligência artificial na saúde, como é que ela pode melhorar o atendimento dele dos pacientes. Então, acho que isso hoje é o que está muito conectado com o meu propósito. Muito legal, Thiago. E parabéns por esse propósito, porque gerar impacto, né? Tá acima, fazer algo diferente da média, fazer algo que talvez alguns querem fazer, mas não pagam preço para fazer, passa por disciplina, passa por um roteiro, passa por um plano. Isso você acaba demonstrando nas suas ações. Por isso que a minha curiosidade quanto a esse propósito, né, Rômulo? E é interessante porque é muito mais gostoso, é muito mais saudável quando nós temos um motivo real que nos faz sair da cama pela manhã, né? Que aquele que não é só o recurso financeiro, a gente sabe que aquilo é o resultado, mas é fazer algo que está dentro da nossa alma, do nosso coração e que nos impulsiona nas ações do nosso negócio. Eu acho que esse é um grande aprendizado da vida do empresário. Eu acho que um aprendizado bem legal do que ele falou, Michael, você ali intuitivamente, né, você tirou um tempo, mesmo que curto, sabático, final de ano, começo de ano, que tem o efeito de renovação, que eu até li em um dos seus posts, você falou sobre o efeito de renovação. Aproveita ali a data, e eu acho que isso é uma disciplina espetacular, porque quantos colegas a gente conhece que estão insatisfeitos com a própria vida, com a própria carreira, e não sabem o porquê, e não têm um plano claro, mas também não tiram um tempo para pensar sobre isso. Então, um ponto que eu colocaria aqui para nossa audiência, se você realmente tem intenções diferentes, se você não está 100% satisfeito, tira um tempo, tira uma semana só para pensar, só para escrever coisas, só para planejar, porque essa reorientação de rota vai fazer muita diferença. Muita diferença. Se você perguntar para 20 médicos, você está satisfeito com a sua carreira? 75% vai dizer que não. Se você perguntar o que ele realmente quer, dificilmente algum vai dizer o que realmente quer. Porque não parou para planejar, para definir o que quer. E se você não souber o que você quer, você dificilmente vai conseguir executar isso. Vai ser uma sorte, aleatório, né? Então, essa tua disciplina ela foi muito legal. E eu recomendo, a gente está chegando aí no final do ano, aproveita o final do ano, escreve meta, mas não escreve só a meta do ano, né, Thiago? Você colocou uma coisa bem legal, que foi a minha visão, sua visão para 1, 5, 10 anos. Onde você quer estar daqui 10 anos? Onde você quer estar daqui 5 anos? Tem que estar escrito isso. Você tem que estar lá olhando isso quase todo dia. E beleza, hoje, o que eu estou fazendo hoje vai colaborar para essa meta de 10 anos? Se não vai, tem que repensar. Mas tem que estar formalizado. Né? Mas voltando aqui para a tua história, que é fantástica, você então começou a pesar, né? Eu imagino que prós e contras, poxa, como é que eu vou tomar esse risco de ir para a gestão? E aí, como foi esse começo na gestão na saúde? Legal. Eu vou pegar um gancho do que você falou, que eu achei muito legal. Eu escrevi no começo do ano eu escrevi um pouco sobre isso. Eu vi uma frase que me chamou muito a atenção, que é: a mudança vem quando a dor de mudar, ela é
menor do que a dor de ficar no mesmo lugar. Então, a gente fica muito se perguntando, né? Eu mudo, não mudo, mudo, não mudo. Então, naturalmente, a gente começa a ver que para você mudar e fazer uma transformação de carreira, uma transformação na sua vida, você geralmente vai ter um equilíbrio entre a mudança do estado que você está versus o custo que você vai ter que pagar para mudar. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já cheguei no ponto, por exemplo, de dar plantão no Hospital das Clínicas e acordar de manhã e falar, eu não quero ir trabalhar. Então, olha a dor de ficar parado e a dor de mudar. Ao mesmo tempo, quando eu fiz uma mudança de carreira para gestão, que eu vou entrar no detalhe, eu acabei, e os médicos acabam não percebendo isso, né? A diferença salarial do que a gente tem na medicina versus outras áreas é um salto muitas vezes significativo. Quando eu mergulhei na área de gestão, a minha renda mensal caiu 3 vezes, 3x. Então, para você estar disposto a passar por essa, vamos dizer, dor ou se acostumar com um novo cenário, você tem que estar muito incomodado. Então, o que você falou, 75% dos médicos que você conversou, que interage, sentem que não estão satisfeitos, né? Mas qual que é esse nível de insatisfação? Então, a mudança geralmente vem quando isso começa a pegar muito ou se desconectar com o seu propósito, né, Michael? Que é o que você falou. Então, voltando, né? A gente está falando aqui meados de 2015, 2016, em que eu tomei essa decisão de testar novos ares, fazer uma mudança na minha carreira, e eu comecei gradativamente a diminuir a minha carga assistencial, ou seja, acompanhando pacientes, atendendo pacientes, e comecei a entrar e me conectar com empresas, principalmente startups, e fazendo alguns projetos. Uma coisa que talvez muita gente não saiba, os primeiros projetos que eu fiz com startups, eu trabalhei de graça, quase como um estagiário. E isso é difícil para o médico, Rômulo, porque ele fala, cara, eu já dediquei 6, 7, 8, 9, 10 anos. Como é que eu sou um estagiário agora dentro de uma área de inovação, dentro de uma área de startup? Mas esse é o preço que se paga quando você quer fazer uma transição, quando você quer dar 1, 2 passos para trás para reajustar a sua rota. E a humildade também gigantesca de começar, você entendeu? Olha, eu sou médico da porta para fora, aqui dentro eu sou o estagiário que está começando do zero, é uma nova carreira, né? Exato. E entra muito na mentalidade do aprendiz que você citou, Rômulo. Quem tem essa mentalidade do conhecimento, do lifelong learning, ele está mais disposto a pagar o preço, né? Fazer sacrifícios para obter novos conhecimentos, para avançar, para se desenvolver. E quando você vira essa chave, é impressionante, Rômulo, porque é toda essa... eu imagino que muitos colegas médicos que estão assistindo a gente, profissionais da saúde, sentem meio que um peso invisível. Que ele fala assim, nossa, tem um negócio aqui que eu não estou bem, eu não estou gostando do plantão que eu estou dando, não me dou bem com o time, tecnicamente eu sinto que eu não estou evoluindo mais, não estou satisfeito. E quando você começa a testar novas áreas, é impressionante como a pessoa muda, Rômulo. Até o brilho, eu conversei recentemente com uma médica amiga minha, eu fiz faculdade em Santos, e ela também fez em Santos, só que era de outra turma. E aí quando você vê ela falando do dia a dia assistencial, né, o rosto assim mais para baixo, e aí quando ela fala de inovação, parece que muda a pessoa, um brilho no olhar assim de, olha, eu estou super interessado em entrar nessa área e conhecer mais. Então, acho que essa virada de chave ajuda bastante. Então, 2015 e 2016 eu comecei essa transição. 2017 eu efetivamente entrei numa startup para trabalhar meio período. Então, estava trabalhando ali metade assistencial, metade com o mundo de inovação e startups. Nesse momento também eu fiz essa formação executiva da Universidade de Stanford, de empreendedorismo, em um programa chamado Ignite, que foi uma grande mudança de paradigma, onde eu conheci pessoas incríveis, eu conheci diretores financeiros do Itaú, eu conheci gestores que trabalham no Facebook, conheci pessoas de diferentes backgrounds e que eu comecei a ver um outro mundo que eu não conhecia. Isso culminou em 2020, quando eu assinei o contrato para entrar na Pipa, ali no Founding Team. A Pipa é uma startup, que eu vou falar um pouco mais de detalhe, mas entrei na Pipa e aí virei a chave. Foi o momento que, fim de 2019, eu assinei a minha carta de demissão do Hospital das Clínicas na USP. Eu também fechei o meu consultório, tranquei a chave do meu consultório, saí. Foi uma das coisas mais doloridas para mim em 2019.
quando eu baixei uma planilha do Excel com todos os meus pacientes, coloquei num zipei o arquivo e mandei para um colega médico. Falei, tá aqui toda a minha carteira de pacientes para você. Então você sente que, nossa, tô entregando a chave do baú aqui, né? Você queimou a ponte, né, cara? Foi. Você tomou... Você toma muito risco. O risco você não toma sem visão. Sem uma visão forte. Qual era a tua visão ali, ou o sonho que você estava perseguindo, que te fez realmente falar, vou deixar isso tudo para trás e vou embarcar nessa jornada? A visão é que eu não era feliz nesse cenário. Essa foi o maior insight que eu tive. E muitas pessoas confundem, né? Até você falou, saiu da medicina, jogou tudo, deixou tudo pro lado, jogou tudo fora e tal. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que os 10 anos de conhecimento técnico que eu tive dentro da área de medicina e saúde são fundamentais para as tomadas de decisão que eu tenho hoje, trabalhando com inovação em saúde. Fundamentais. E ter isso, eu só consigo ser a pessoa que eu sou hoje, trabalhando em inovação, por causa do meu histórico e por tudo que eu passei. É uma somatória de experiências e aprendizados. Você falou, Michael, lifelong learning. Então, é uma somatória de aprendizados que me levaram e me trouxeram até aqui. Não é fácil, dói, queimar pontos, como você falou, é doído, gera dúvida. Então, quando você está num barco ali andando, que agora o barco está no oceano, não tem mais nem nada que te conecte à terra firme. Dá um frio na barriga, dá uma ansiedade e dá um receio de voltar. E a sociedade faz questão de te mostrar, principalmente a sociedade médica, né, de te mostrar que, olha, agora você não é mais cardiologista, você não é mais médico, agora você está trabalhando com outra coisa. E não é bem assim, né? Eu acho que dentro do mercado de saúde, da área da saúde, você pode atuar de diversas formas. Uma delas é assistencial. Você pode atuar na indústria farmacêutica, descobrindo novos medicamentos. Você pode trabalhar com startups, causando transformação digital no cuidado ao paciente. Você pode trabalhar dentro do mercado de tecnologia, criando softwares e produtos digitais para pacientes ou para profissionais da saúde. Então, existe uma imensidão de formas de você atuar no mercado e eu comecei a perceber isso, Rômulo, e fazer essa transição de forma, como você falou, calculada, sem apressar, né? Geralmente, quando a gente fala em ir por uma outra área que não assistencial, as pessoas tendem a associar isso com um salto. Sábado, eu decidi fazer isso durante o almoço, domingo eu assinei, segunda-feira eu tô fora. E não é assim. Você não precisa tomar uma decisão precipitada, é sua carreira, pessoal. Então você tem que fazer isso de forma controlada. Você pode testar a água, sabe, Michael? Não necessariamente mergulhar direto, mas você pode testar a água. A gente tem pessoas hoje que estão nos ajudando na Nature, médicos, profissionais que querem testar. Pô, Thiago, eu posso testar com você como que é o dia a dia de uma startup? Eu fico aí 1 período, 2 períodos na semana, apoio vocês. Então, acho que esses são os principais aprendizados que eu tive nessa fase. Ô, Thiago, e é interessante, né? Porque a gente coloca aqui dentro do Audazes que o vilão da nossa marca, né? O vilão da vida do Audaz, que quer sair do comum, a gente chama de status quo, porque realmente a carreira assistencial era uma fórmula validada, né? Você vai lá, forma, faz sua especialização, tem sua carteira de pacientes e tem a quem esteja insatisfeito, mas existe um caminho fácil e previsível, ou não diria fácil, mas um caminho já previsto, com muita gente dando certo nisso. E aí os familiares, cara, todas as famílias têm expectativa, como a minha família tinha expectativa de que eu virasse neurocirurgião. Mas eu decidi largar a residência para empreender. E eu lembro de ligar para minha mãe e falar, mãe, eu larguei a neurocirurgia e vou ser empresário. Minha mãe, meu filho, tá tudo bem. É importante servir a Deus. Falou, mas você não tá entendendo. Eu larguei a neurocirurgia. Aí ela falou, não, tá tudo bem, meu filho, eu entendi. Aí eu falei, então conta pro meu pai. E ela foi contar pro meu pai quase teve um troço, né, Renan? Então, existe uma expectativa de familiares, dos colegas, que a gente trace uma carreira assistencial. E nós sabemos que tem pessoas que nasceram para outro tipo de vida, né? Não é nem melhor nem pior, mas é a vida que te nasceu para empreender, para tomar risco, para inovar, para fazer coisas diferentes, né? Então, a gente muitas vezes se sente um peixe fora d'água ali quando está na assistência, né? Porque às vezes tem um colega feliz, um colega
satisfeito e não entende por que você não é feliz. Como é que o cara que fez cardiologia, doutorado, está no maior complexo hospitalar da América Latina, como que ele não é feliz na profissão dele? Sim. Poxa, porque ele não nasceu para exercer a vocação dele desse jeito, né? E eu acho que o caminho que você está trazendo de como... Acho que o desafio e a dúvida da maior parte do nosso público e de muitos médicos que querem empreender é como fazer esse salto. Como que sai dessa segurança da assistência para esse mundo do empreendedorismo? Deixa eu colocar um ponto, Romulo, que você comentou, que você falou assim, é um caminho seguro e eficaz para as coisas darem certo. E essa é a grande questão. Isso está mudando profundamente por causa de uma mudança no mercado de saúde que tem acontecido nos últimos 20 anos. Olha que interessante, Michael. Meu pai, como cardiologista, foi um dos primeiros cardiologistas da Moca, na década de 80 e 90. Quando ele começou a atender pacientes, você não tinha planos de saúde em São Paulo, era super escasso, empresas menores no começo ali, que estavam começando a se difundir. Então, a maior parte dos pacientes dele eram particulares. E um dia eu sentei com ele, quando eu estava nesse momento da cardiologia. Meu pai teve um crescimento exponencial dentro da área da saúde e da cardiologia. E eu sentei com ele. Falei, senta aqui, pai, eu quero entender como é que você conseguiu, no espaço de 5 anos, atendendo pacientes, você conseguiu, no primeiro ano, com o rendimento da sua clínica, comprar o imóvel. No segundo ano, você comprou mais 2 imóveis, a casa do lado, a casa da parte de trás. No quarto ano, você demoliu isso e construiu um hospital. Eu não estou entendendo a matemática, porque essa matemática é algo que não está acontecendo para a minha geração. E ele foi me mostrando, proporcionalmente, qual era o rendimento. E a diferença, Rômulo, que a gente tem da geração dos nossos pais para a nossa, ela é gigantesca. Por N fatores do mercado de saúde, questões como remuneração médica, pressão de operadoras versus prestadores e o médico sendo pego no meio desse conflito de guerra de braço, de preços, um mercado que passa por flutuações muito relevantes de custo e momentos de crise que são muito intensos, como que foi agora o pós-pandemia de 2021 até 2024, agora 2025 começando a sair e ver um pouquinho uma luz no fim do túnel. Então, também a gente tem que ser muito crítico e analisar, poxa, hoje um cardiologista clínico num grande centro, estou falando no interior de São Paulo, às vezes em outras pequenas cidades, talvez esse cenário ainda seja possível. Mas você pega um profissional que tem uma densidade muito grande num grande centro hoje, ele vai ter muita dificuldade para crescer e se desenvolver financeiramente ou ter uma carreira bem desenvolvida. E eu senti isso na pele. Em 2014 eu falei, olha, o mercado está bem complexo e bem difícil. E é por isso que 6 em cada 10 médicos têm ou vão ter burnout. 75% dos médicos, como você comentou, estão insatisfeitos com a sua carreira e com a sua trajetória profissional. E esse cenário não parece estar muito bonito para os próximos anos. Exato. E o que eu tenho percebido é que, acho que o que está acontecendo é que o médico ele vai ter que assimilar capacidades de gestão e de empreendedorismo para persistir exercendo a especialidade dele, com um valor agregado, né? Se quiser, evidentemente, vender, tá ali na massa que vende hora pelo valor mínimo, ele eventualmente vai se posicionar, mas se quiser ter uma carreira realmente melhor, vai ter que assimilar empreendedorismo, gestão, liderança, gestão de pessoas, marketing e tudo mais, né? E você, quando você entra na People como cofundador, né, como time, fazendo parte lá do time que iniciou a startup, de repente você vai pro extremo do empreendedorismo, porque é empresa de tecnologia, na área da saúde. Como é que foi essa caminhada, cara, dentro de uma empresa, já no startup, que são as empresas de maior risco, né, Sim. Tanto o risco de você ter um enorme negócio, quanto o risco de falhar. Legal. No ano de 2020, eu entrei na People. A People tinha 6 meses de existência. Eu entrei no que é chamado Founding Team, que são as primeiras pessoas ali, não são os fundadores que iniciaram o projeto, mas as primeiras pessoas que começaram ali a se conectar. Também assumiram um grande risco, né? A empresa, na época, era um PowerPoint, praticamente, então a gente estava super começando a tirar do papel. E uma das coisas que me chamou a atenção, Rômulo, é que isso foi muito transformador para mim. Eu já tinha passado por isso em algumas outras startups, que eu trabalhei meio período com alguns projetos específicos,
mas na People foi o primeiro lugar em que eu sentei e do meu lado tinha uma pessoa desenvolvendo software, codando o dia inteiro. Do meu outro lado tinha uma pessoa de marketing, por exemplo, ou de vendas, fazendo funil de vendas. Espetacular. Então, quando você está como médico dentro desse cenário, você vira praticamente uma esponja. E você começa a aprender conceitos que a gente nunca ouviu antes, né? Então, lifetime value, que é o tempo que você tem de receita daquele cliente, CAC, custo de aquisição de um consumidor, funil de vendas, topo de funil, meio de funil, final do funil, desenvolvimento de software, back-end, front-end, infraestrutura de tecnologia. Então, para mim, foi muito transformador. Quando eu entrei na People, eu realmente vi que eu não sabia nada sobre startup, inovação, e comecei com muita humildade a aprender, entender como funciona uma empresa desse porte, entender como ela é financiada por fundos de investimento, quais são as nossas metas, o que a gente precisa mirar. Eu passei na pele por uma das fases que é super raro assim, você conseguir pegar esse ciclo do começo ao fim, e muitas pessoas falam que passaram, mas às vezes não necessariamente passaram, que é o cenário de hypergrowth. O que é isso? É quando você começa uma empresa, você está trabalhando, e você tem um crescimento tão explosivo que você não tem tempo de contratar pessoas para atender a demanda de clientes que querem estar com você. Isso é uma coisa assim, louca, assim, que eu passei na pele, anos de 2021, 2022, em que é como se você olhasse assim, está numa praia, aí você vê uma onda chegando, assim, é um tsunami, e você não tem qualquer tipo de controle, porque a demanda de clientes é muito mais alta. Ela não é um pouco mais alta, ela é totalmente desproporcional ao time que você tem ali. Então, a gente começou a contratar de forma super agressiva, fomos de 0 a 250 colaboradores num curto espaço de tempo, e foi um baita aprendizado, assim, fazendo a gestão do time de saúde, atendimento ao cliente, aos nossos, que a gente chama de membros na People, um baita aprendizado. Cara, eu imagino você uma empresa em hiper escala e aí tendo que manter cultura, processos. Qual foram os seus desafios? Sei lá, como você era o Chief Medical Officer, né? Quais foram os principais desafios que você teve que enfrentar e como que você se articulou para aguentar realmente um processo de hiper escala? Porque é um processo que costuma e muitas vezes matar empresas. Sim. Que a operação rui, seja por esgotamento do caixa, seja por a operação não se sustentando. Como é que você conseguiu, como gestor, já recebeu essa batata enorme na mão, né? E manter entrega, né? Exato. Porque numa hiperescala você tem um enorme desafio. Eu vou continuar entregando com qualidade até que ponto? Né? Exato. Acho que talvez o maior aprendizado que eu tive é um pouco essa minha transformação de um médico assistente para um gestor passou muito por isso, né? E eu acho que umas coisas que a gente subestima muito, porque nós na saúde não somos treinados para isso, nós somos jogados nesse mundo e temos que desenvolver habilidades interpessoais quase que sozinhos. E essas habilidades interpessoais, que também são conhecidas como soft skills, elas são fundamentais para você ser um gestor. Hoje, numa empresa, não só na People, mas em boa parte das empresas, 80% do seu custo, 85% do seu custo são pessoas. Quando você é um gestor e você lidera um time de 10 pessoas, o seu principal trabalho é interagir com essas 10 pessoas para que o trabalho delas, quando somados, representem 20, 30 pessoas juntas. É aquele 1 mais 1 é igual a 3. Perfeito. Esse é o maior desafio na gestão. Muitas vezes a gente acha que não, eu tenho que montar um framework, eu tenho que saber fazer uma análise financeira. E eu falo com propriedade. Todas essas habilidades, se você não tem hoje, você vai conseguir ou desenvolver ou ter alguém próximo que sabe essa habilidade para te ajudar. Agora, se você não tem habilidade interpessoal, relacionamento com as pessoas, gestão de conflito, alinhar expectativa com realidade, você não consegue ser um gestor. Você tem que entender de pessoas. E isso parece fácil quando a gente fala, pô, Thiago, mas eu entendo de pessoas. Quem está nos assistindo, Thiago, eu lido aqui com todo o meu time de multiprofissional aqui no hospital, eu entendo de pessoas, mas é uma derivada acima disso. Não é só entender como conversar, é entender os receios dessa pessoa, medos,
obstáculos. É você identificar que a mesma mensagem para diferentes pessoas causa um impacto totalmente diferente. Eu vou contar uma história da Pipo. A gente usava o Slack, né, que é uma plataforma de troca de mensagens na empresa. A Pipo é uma empresa primariamente remota. O que isso quer dizer? Ela trabalha de forma remota, as pessoas são contratadas de forma remota e tem algumas interações presenciais, mas prioritariamente remota. E o que acontece no Slack? Eu tinha 2 pessoas trabalhando comigo na Pipo e a gente estava chegando perto de um prazo. Fase de hiperescala, né, Michael? E aí, chegando perto de um prazo, era uma quarta-feira, eu tinha um prazo até sexta-feira para a entrega de um relatório, que era super importante para o cliente, eu tinha 2 pessoas me ajudando de forma paralela no meu time. E eu mandei a mesma mensagem para as 2 pessoas. Eu falei, e aí, como está o relatório? Eu mandei a mesma mensagem, Michael. A mesma mensagem, Rômulo. Uma pessoa ficou desesperada, pediu para entrar no call comigo e começou a chorar. Falou, olha, eu estou desesperado aqui, eu não consegui fazer ainda, eu vi que você está me cobrando aqui, isso também me deixa mal, porque eu já estou fazendo aqui o meu melhor e tal. Essa é uma pessoa. A outra pessoa falou assim, fala, Tiagão, pô, me dá mais uma tarde aqui que eu já te mando e te libero, fechado? Então, a mesma mensagem, ela tem impactos totalmente diferentes. Você tem que saber calibrar isso e conhecer as pessoas num nível a mais ali para você construir um time e fazer com que eles remem para o mesmo lado. É muito, muito fácil você ter um time de 10 pessoas que cada um rema para o lado e essas 10 pessoas têm um resultado pior do que 2 pessoas. Isso daí é muito frequente acontecer. Perfeito. Incrível o que você está dizendo, Thiago, porque mostra como é importante o empreendedor, aquele que quer empreender, entender a arquitetura de uma organização e como essa habilidade interpessoal ela faz diferença, porque ter a missão, ter o propósito e fazer a gestão, quer dizer, ter uma estratégia bem adequada, uma operação eficiente e não olhar para pessoas, que é quem vai articular toda essa estratégia de operação, pode ser um grande fracasso. E eu deixo aqui assim, talvez simplificando um pouco aquilo que o Thiago está dizendo com tanta profundidade e riqueza, o líder e o empreendedor, ele tem que pensar que pessoas, ele é um conjunto de competência, de suas habilidades e do seu momento. Como conselheiro, eu tenho falado muito isso com os CEOs, empresários, né? Quando ele questiona, poxa, eu não entendo o meu colaborador, não entendo o que acontece com esse colaborador, ele é competente? Muito bom. Você conhece as habilidades? Muito bem. Mas em que momento ele está? Qual é a lente da vida que passa por ele naquele momento para que ele diga que, olha, esse cenário é muito ruim quando é bom, ou é bom quando gera um risco. Essa habilidade é fundamental para o empresário ou para aquele que quer empreender, quer liderar um projeto, um processo. Ele tem que unir pessoas, estratégias e operação em direção à missão do negócio, para que todo mundo reme para o mesmo lado. Excelente aula essa, viu, Thiago? E a sua contribuição também. E eu acho super interessante, Michael, veja só que praticamente em todas as conversas que nós temos tido aqui com os maiores líderes da saúde, o ponto que a nossa ideia aqui é destrinchar aquilo que as histórias e aquilo que foi importante para o sucesso deles. É incrível que até agora alguém citou habilidades técnicas como as mais importantes. Bem observado. Bem observado. Nenhum. Todos o que há em comum entre esses grandes líderes eles entenderam que a gestão de pessoas, a capacidade de ganhar o coração das pessoas e organizar os esforços, montar o time certo, né, para executar a missão é o segredo do sucesso. Muito bem observado. É o segredo do sucesso. É um olhar sensível para as pessoas, né? Vamos entender que o negócio, ele muito acima daquilo que é gestão, daquilo que é o projeto, daquilo que é o hard, é um olhar de sensibilidade para as pessoas. Exato. E para aquilo que elas podem gerar, me perdoe, eu gostei muito quando o Thiago disse também do aspecto sinérgico, né? Ter a visão de que se eu tenho 1 mais 1, eu não posso ter 2, eu tenho que ter infinitas possibilidades, 3, 4, que são pessoas que unem suas competências, somadas, elas geram infinitas possibilidades, e isso cabe ao bom líder.
que tenha sensibilidade, que tenha um olhar clínico para pessoas, né? Para quem ele tem no time, quem ele pode contar, né? Suas habilidades diferentes. Você falou de sensibilidade, Michael. Tem um ponto interessante que eu faço até um desafio para quem está vendo a gente aí que é líder ou está fazendo o seu aperfeiçoamento para virar um líder na área da saúde. Se você está fazendo a gestão de um time de pessoas, e eu falo, todo médico ele é um líder, tá? Ele querendo reconhecer isso ou não. Ele pisou no hospital, ele pisou numa clínica, ele é um líder. Porque as pessoas dentro do sistema de saúde colocaram o médico numa posição de liderança. Mas nem todos os médicos são líderes de fato ou têm habilidades para isso. Muitos precisam se desenvolver e outros são geniais, já têm essa habilidade inata. O falecido Adib Jatene, para mim, é um dos maiores líderes da área da saúde. Mas por que eu falei isso? Sensibilidade. Você falou um ponto super interessante, Michael. Se você tem um time de 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, se pelo menos uma vez por ano você não identifica que algo está acontecendo com essa pessoa, cancela a sua agenda e chama essa pessoa para tomar um café ou para conversar com você ou para almoçar com você, você não está fazendo o seu papel. Porque as pessoas elas têm momentos e se você não está sabendo identificar esses momentos, você está errando. Que é o que você falou. Eu tenho colegas que estão se aperfeiçoando como líderes e falam assim, Thiago, eu não sei o que está acontecendo. Pô, minha porta está sempre aberta. Quem quiser pode vir falar comigo. Eu falei, isso não é liderança. Não é deixar a porta aberta e as pessoas entrarem. É você ir na cadeira da pessoa no momento certo para conversar com ela. Uma pessoa está indo super bem. Ela é uma das melhores pessoas do seu time. Alta performance. De repente ela começa a cair. Opa, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Bom, tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter a sensibilidade. Tá acontecendo algo na família dessa pessoa? Sim. Tá acontecendo alguma coisa em casa? Essa pessoa foi balançada por alguma coisa que aconteceu? Às vezes a pessoa estava indo super bem, de repente veio um concorrente e deu uma proposta com o dobro de salário. Essa pessoa vai ficar balançada, é natural. E você tem que sentar e conversar com ela, e se ela quiser sair para o concorrente, você tem que falar, vamos conversar aqui, o que está acontecendo? Será que a gente consegue chegar num consenso? E se não conseguir, pô, te desejo sorte, tudo que você trabalhou aqui com a gente, agradeço. E siga a sua jornada também. Acho que as pessoas criam muito essa rusga, essa inimizade de relação chefe-empregado. E isso está mudando radicalmente. É muito mais uma relação de líder-liderado e 2 pessoas colaborando do que uma relação top-down, uma relação de medo. Tem que ser uma relação de confiança, de troca. É isso que está faltando. Que importante isso, Thiago, porque primeiro que nós temos que fortalecer de fato esse elo de confiança. E de certa forma isso é de comum acordo dos empresários, líderes, há um entendimento que a confiança tem que ser trabalhada e fortalecida. Mas mais do que nunca eu penso que, Rômulo, o propósito tem que estar muito claro entre as pessoas que estão no teu projeto, que estão remando com você, para onde nós vamos, né? Nós estamos remando para onde? O que nós vamos ganhar ao final dessa jornada? E se vamos ganhar, porque talvez não seja uma remuneração, talvez seja só ganhar uma experiência, mas eu sei, está claro para mim, e tem um aspecto que no Brasil me chama muito a atenção, a falta da interdependência. Nós somos um país que tem uma característica de independentes, né? De sair da dependência para independente. Eu quero ser independente, quase independência ou morte. Mas como é importante, enquanto líderes, enquanto decisores, nós sabemos que nós dependemos muito da nossa equipe, nós interdependemos dela. Então, ela depende da minha atividade, da minha inteligência, daquilo que eu agrego e eu dependo dela. Quer dizer, esse entendimento, ele sela a confiança. E não sela a confiança num quadro, numa escrita, na missão, ou porque alguém falou, mas as atitudes que nós temos no dia a dia com o time demonstram, ele confia em mim. Eu estou aqui, sei que ele deposita uma confiança em mim, como mais ou menos você está fazendo comigo aqui. É um ganho de autoridade moral, sim, né? Que é uma autoridade muito maior do que a formal. Né? Tem um caso, cara, aconteceu comigo, você falou essa questão de sensibilidade, né? Teve um dia que eu cheguei na empresa e cumprimentei todo mundo, mas um cumprimento foi diferente, sabe? Foi meio desanimado, não quis olhar muito no olho. Cara, eu tranquei a agenda e chamei a pessoa na hora para reunir. Fulana, vem cá, o que tá acontecendo? Como é que você tá se sentindo? Resumo da ópera. Ela ia se demitir dali 10 minutos. Nossa. Incrível. Eu entendo que por uma bênção de Deus, eu
Eu fui lá, chamei ela antes, Uhum. e falei, não faz isso, eu acredito em você, as dificuldades que você está enfrentando, porque o problema dela era uma dificuldade de adaptação à função, entendia que não estava aprendendo tão rápido quanto os colegas. Eu falei, olha, é super normal, algumas pessoas aprendem mais rápido, outras mais devagar, mas você vai chegar lá. E é incrível, porque foi uma pessoa que, depois disso, desabrochou, começou a performar e está na empresa até hoje. Então, veja, um insight ali de 5 minutos, uma conversa de 5 minutos que mudou a trajetória de uma pessoa e também que gerou um grande retorno para o negócio, né? Já que perder pessoas é uma causa de ineficiência muito importante. Eu tenho um caso interessante também de uma enfermeira que eu contratei para atuar na parte de gestão de times de saúde. Uma enfermeira mais sênior, com muita experiência de mercado, mas que não tinha tanto essa interação e contato de tecnologia. Né? E olha que interessante, Rômulo. Uhum. A gente passou por vários currículos. Na época da PIP, eu analisei mais de 1.000 currículos de saúde, entre enfermeiros, biomédicos, biólogos, médicos também. Mas também você teve que contratar de 0 a 250. Tá vendo? Exato, então, se alguém aqui se tiver dúvida de RH, pode falar com o Thiago. Chama a gente. Chama lá no LinkedIn que você vai apoiar. Desculpa. Exato. E olha que interessante, ela estava na fase final de entrevista e eu gostei muito da experiência dela. Uma pessoa que tinha uma experiência de vida muito legal. E aí a gente começou a falar sobre as plataformas que a gente usava na empresa. Então, olha, a gente usa uma plataforma de comunicação chamada Slack. Você sabe usar o Slack? Nela, não. Ok. A gente usa uma plataforma interna para gestão dos pacientes. Você sabe usar essa plataforma? Não. Nós usamos prontuário eletrônico. Você sabe usar prontuário eletrônico? Não. Nós usamos o Gmail. Você sabe usar o Gmail? Ela falou, eu não sei, mas eu estou disposta a aprender a mexer em todas as plataformas que você falou. Se você me der 2 meses, eu vou mergulhar nisso e vou aprender a mexer em todas essas plataformas. E eu acho que isso que está faltando um pouco. Eu falei, eu vou dar essa chance para você, vou contratar você, baseado na sua palavra, no que você está falando, que você vai se dedicar para aprender a mexer. E ela é uma das melhores enfermeiras da empresa até hoje. Incrível, Thiago. Sensacional. Então, incrível. Thiago, Apostar, é o que você falou, dessa pessoa que você encontrou meio cabisbaixa. É apostar nas pessoas e constantemente reafirmar isso. Tem um estudo que mostrou que para uma crença mensagem, na pessoa. a crença na pessoa e reforçar isso. Tem um estudo que mostrou que para as pessoas entenderem uma mensagem, você precisa falar pelo menos 7 vezes a mesma coisa. Estou numa empresa, vamos dizer, a Jaguar agora está mudando o branding dela, né? Não sei se vocês ficaram sabendo dessa polêmica. Então, vamos dizer, a Jaguar, para poder emplacar seu novo branding, ela vai ter que reforçar pelo menos 7 vezes o seu conteúdo em diversos canais para poder emplacar isso. Então, demora para as pessoas entenderem. Por que eu falei isso? Quando você vai falar para uma pessoa, eu confio no seu trabalho, não, vai lá, tá tudo certo. Você tem que reforçar isso. Não, mas eu já falei para a pessoa isso. Não, mas você tem que reforçar sempre essa crença de que você acredita na empresa, de que você acredita na pessoa. E isso os líderes tendem a fazer pouco, né? Com medo, né? Não, mas eu vou ficar enchendo a pessoa, você vai ficar toda hora naquela mensagem. Pessoal, não. Já falei uma vez, tá bom, né? O foco da nossa empresa é fazer isso. Passa 2 semanas, tá lá de novo, Michael. O foco da nossa empresa é fazer isso aqui. Uhum. Então, isso acho que foi um grande aprendizado para mim. Sensacional. E, Thiago, como é que começou? Como é que entrou o LinkedIn ou o marketing de influência na tua trajetória? Como é que você decidiu se enveredar por esse caminho, que também é muito diferente do que você estava fazendo no momento? Essa semana eu dei um treinamento para cerca de 40 médicos e profissionais e vice-presidentes de uma grande rede de saúde no Brasil. Não posso dizer qual é, mas foi engraçado porque eles também começaram a fazer o trabalho de LinkedIn na mesma época que eu. A gente está falando aqui no final de 2022. O que aconteceu? Durante o ano de 2021 e 2022, o LinkedIn resolveu se reposicionar. O LinkedIn é a maior rede social corporativa do mundo. Tem mais de 1 bilhão de usuários a nível global e mais de 75 milhões de usuários no Brasil, Michael. E olha que interessante. Eles resolveram sair daquela coisa de fui promovido na minha empresa, né? Coisas muito de autopromoção,
para ser uma rede mais focada em troca de ideias e informações. E eu comecei a pescar isso em diversos veículos e pessoas que eu acompanho, falando sobre essa transformação do LinkedIn e como ele tinha tudo para virar uma plataforma de troca de ideias, como hoje já está se estabelecendo. Você mesmo falou, pô, eu vi esse conceito no teu post. Isso não acontecia muito no pré-pandemia. As pessoas não olhavam o LinkedIn e falavam, pô, aprendi uma coisa nova. Era muito raro. Né? O LinkedIn era um catálogo de emprego. Era o seu currículo para quem está procurando emprego. Vai lá, atualiza o seu LinkedIn para você procurar um recrutador, para te ajudar a se reposicionar no mercado. A pessoa se reposicionava, ela largava e esquecia. E ele se transformou num lugar de troca de ideias, conceitos e aprendizados dentro do mundo corporativo. E eu comecei a notar isso no fim de 2022. E nessa minha listagem ali de 2022 para 2023, em que eu falava coisas que eu queria fazer, que eu estava anotando, queria transformar, dentro do meu papelzinho estava lá escrito, começar um trabalho mais sério e intencional no LinkedIn. Legal. E dedicar muita energia para isso. Então foram praticamente aí 2 anos, agora fechando o 2º ano inteiro, postando praticamente todo dia, segunda a sexta, com alguns sábados e domingos, de uma forma muito intencional, escrevendo posts com qualidade, fazendo pesquisa, entendendo a fundo a forma de escrever, de captar a atenção das pessoas e agregar valor. E o resultado veio, né? Acho que eu fui reconhecido pela Favicon, que é uma organização francesa que ela ranqueia e classifica influenciadores digitais, e eu fui classificado como o top 1 influenciador na área de health tech no Brasil, área de saúde e mercado de saúde no Brasil. Então, claro, acompanhado de grandes pessoas que eu me inspiro também, mas esse foi um começo da minha jornada. E você começou a produzir conteúdo, mas como que foi esse processo de descoberta? Você colocou um objetivo, quero ser um influenciador. Eu também vi um post seu sobre essa decisão, eu tô seguindo pra caramba ele. Cara, o teu conteúdo é espetacular, de verdade. Obrigado. E eu acho que eu me inspiro muito, porque eu já te conhecia antes do LinkedIn, né? Então, antes de você começar a produzir conteúdo. Então, eu vi o seu aprendizado. O cara não nasceu sabendo isso. Ele ficou muito bom nisso, mas ele começou como qualquer pessoa, batendo cabeça. Né? Como que foi o começo, assim? Você tinha um objetivo de virar o maior, ou você tinha um objetivo, sei lá, de te ajudar um pouquinho no empreendedorismo? E como é que foram os primeiros passos? Eu queria que, se possível, você conectasse também com as suas sugestões para quem vai começar. Legal. Para inspirar a audiência, porque realmente o LinkedIn já me trouxe contratos milionários. Que bateram na minha porta no LinkedIn. Né? Óbvio que não é apenas a ferramenta, né? É a questão do marketing de influência. Né? Mas como que ainda não começou pode começar? Vou fazer um parênteses. Eu gosto muito tem um médico youtuber chamado Ali Abdaal. Né? Ele mora na Inglaterra, faz um trabalho muito legal postando vídeos e conteúdos. Ele fala de um conceito chamado vantagens desleais. Isso serviu muito para a minha carreira, na minha transição, e serviu muito também no LinkedIn. O que são as vantagens desleais? É você fazer uma reflexão sobre as suas habilidades e entender se você está explorando essas suas habilidades no dia a dia. Exemplo, quando eu atuava no Hospital Samaritano, eu cheguei a ser o médico que mais atendeu consulta ambulatorial no mês. Eu tinha um volume altíssimo de atendimentos. Tecnicamente, eu era um médico 7, 7,5. Então, assim, eu fazia bem as coisas, mas eu com certeza não era tecnicamente nota 9, por exemplo. Tinham pessoas muito dedicadas, tinham mais conhecimento técnico. E eu comecei a fazer um pouco dessa reflexão. Eu falei, o que eu faço muito bem? Poxa, eu consigo me comunicar bem, falo muito bem inglês, outras línguas, eu gosto de me expressar. Legal. Quando eu estou imerso atendendo no Hospital Samaritano, quanto dessas minhas habilidades eu estou usando no dia a dia? Muito pouco. Muito pouco. Estou no hospital. Quando você está atendendo consultas ambulatoriais ali, será que falar inglês muito bem vai fazer muita diferença para o seu paciente ali? Talvez não. Talvez não. Então eu comecei a mergulhar nessas habilidades e perceber que elas poderiam ser exploradas em outras áreas. Isso também me ajudou e me levou para o caminho da gestão e inovação. A primeira startup que eu trabalhei formalmente como advisor, por falar bem inglês, a gente tinha que apresentar os resultados do trimestre para um dos fundos, né, que estavam financiando a empresa. Eu cheguei, na primeira semana, a gente teve um teste, né, para acertar o slide, ver o que estava acontecendo na empresa. Eu já identifiquei erros no PowerPoint e falei, isso aqui está escrito errado.
em inglês, está incorreto. E na hora de apresentar também, a pessoa que estava apresentando não falava muito bem inglês. Falei, olha, eu posso ajudar. Durante o teste, apresentei. O CEO falou, não, então semana que vem quem vai apresentar para o fundo é você. Então olha como a minha habilidade, em 2 semanas, essa minha habilidade já foi muito explorada. Isso aconteceu no LinkedIn. E aí um parênteses, isso aqui eu nunca falei em podcast. Além de ser médico, eu também sou DJ de música eletrônica. Eu adoro house music. Sou DJ e produtor de música eletrônica. Então, e é isso que eu falo, né? Às vezes as pessoas acham que as coisas não estão conectadas, mas quando você faz as coisas que você gosta, naturalmente lá na frente elas vão se encontrar. Pode ter certeza, Michael, pode ter certeza. E nesse trabalho que eu fiz de música eletrônica, eu tinha uma agência que me apoiava a fazer posts na internet, olhar para a minha carreira. Eu levava muito a sério a minha carreira como DJ. Eu toquei durante 10 anos e agora eu me aposentei como DJ e parei em 2023. Só que nessa fase como DJ, produtor de música eletrônica, eu estudei muito sobre redes sociais e Instagram. E entendi como é que funcionam as redes sociais, os algoritmos, o que você precisa fazer para chamar a atenção das pessoas. Eu estudava muito sobre isso e eu aprendia muito com o time de marketing que me apoiava. Então, quando eu comecei a fazer o meu primeiro post no LinkedIn, eu já tinha algum conhecimento de base sobre redes sociais e o que eu precisava fazer. Associado a me comunicar bem, escrever bem, entender bem sobre o mercado de saúde. Então, eram conceitos que passavam na minha cabeça, já estavam ali no dia a dia, eu só coloquei no papel. Eu fiz um trabalho muito intencional de acompanhar grandes influenciadores fora do Brasil e entender como eles escreviam, o que eles escreviam, por que eles escreviam o que eles escreviam, Michael. E esse trabalho me ajudou muito a fazer uma atuação super intencional. Na época que eu comecei em 2023, ninguém postava todo dia no LinkedIn. Ninguém postava. Era até algo estranho, né? As pessoas não têm o que falar. Todo dia você vai ficar postando lá. Então eu também surfei um momento, né? Hoje a gente tem uma média de 1% dos usuários do LinkedIn postam de forma recorrente, versus o Instagram, que 25% dos usuários postam quase todo dia. Então a concorrência ela é bem menor no LinkedIn. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Você olha um post simples com uma foto simples que viralizou. Você, gente, como é que esse post viralizou? Muitas vezes também é porque não tem tanta gente colocando conteúdo. Então é um pouco mais fácil do que em outras redes. Então quando eu fui somando isso e aquela coisa, sentei e montei uma estratégia, né? Médico, a gente quando foca também em alguma coisa, a gente é chato, né, Michael? A gente vai lá, montei uma estratégia, um calendário de postagens e foi muito aprendizado, né? Rede social não é você ficar 4 horas sentado criando um post mágico e o negócio acontecer. É você errar. Assim como no empreendedorismo. Eu comecei a errar muito. Eu fazia post que não tinha nenhum like, Michael. Você tem noção? Você ficar 30 minutos escrevendo um negócio e você não ter um like. Só, pô, eu tô perdendo meu tempo. Né? Tô perdendo meu tempo. Só que eu fui começando a gerar esses aprendizados e entender, pô, o que eu tô fazendo bem, o que eu tô fazendo mal. Pô, quando eu falo sobre a minha carreira, eu vejo que as pessoas interagem. Quando eu falo sobre imunobiológicos, nem tanto. As pessoas não têm tanto interesse nesse assunto. E eu fui adaptando e moldando para entender o que funcionava melhor dentro da rede e que, mais uma vez, estava conectado com o meu propósito. Porque não é crescer a qualquer custo. É crescer fazendo conteúdo sério, de qualidade, ser reconhecido pelos meus pares como você. Então, poxa, eu quero fazer conteúdos que o Rômulo vem e fala assim, pô, me agrega valor, eu acho interessante. Então foi um pouco isso. Sensacional. E a tua escolha de ser o LinkedIn especificamente foi baseada em quê? Você tem outras redes, por exemplo, você poderia montar um canal no YouTube, você poderia ter um blog, poderia ter um Instagram. Além da questão da concorrência, o que você viu no LinkedIn que batia mais com aquilo que você queria? Foram vários fatores, mas um que me influenciou bastante, Rômulo, foi... Existe um especialista em marketing chamado Gary Vaynerchuk. E eu lembro que em 2022 ele falou assim, ele é um cara que sabe tudo de rede social, Michael. Já escreveu livros, eu li alguns dos livros deles. Ele é um cara meio polêmico, às vezes tem gente que não gosta dele. Por exemplo, minha namorada não gosta dele, acha que ele é muito ousado nas falas. É um outsider. É um cara meio... gosta de causar na internet também. Mas... eu filtro muita coisa do que ele traz, mas uma das coisas que ele falou, Romulo, no final de 2022, ele falou muito claro, ele falou, existem 2 espaços para você crescer em redes sociais nos próximos 2 anos. TikTok e LinkedIn. Ele falou muito claro, e ele é um expert nisso.
E ele começou a mostrar o racional de por que o LinkedIn era um lugar bom ou por que o TikTok era um lugar bom. Eu gosto de falar em câmera, gravar, fazer podcasts, mas a densidade de conteúdo que você precisa fazer para crescer em redes de Instagram, TikTok, de vídeo falando, ela é muito alta. Então a dedicação de tempo ela é muito grande. Associado a isso, eu já fazia bastante conteúdo próprio no Notion, que é uma plataforma de banco de dados que você pode escrever bastante, ela ajuda bastante com formatação. Então vou dar um exemplo. Vamos dizer que você, Rômulo, me mandava uma notícia do Valor Econômico falando sobre reajuste dos planos de saúde. O que eu fazia com frequência? Eu pegava essa notícia, lia e escrevia uma nota pessoal sobre as minhas impressões. Eu já fazia isso de forma natural. Isso para o seu aprendizado. Para o meu aprendizado. Para o meu aprendizado. Porque eu comecei a sentir, antes de eu começar a fazer isso aconteceu em 2021, 2022. Você me mandava uma notícia. Eu lia a notícia, beleza. E aí eu não salvava, não fazia nada. Passava 3 meses, eu falava, cara, como é que é aquela notícia que o Rômulo me mandou? Então eu ficava, isso me dava um desespero, sabe? Eu falava, putz, eu não estou documentando o que eu estou aprendendo. E o aprendizado é leitura, você tem que se você puder escrever, você aumenta o aprendizado. E se você ensinar para alguém, esse é o melhor aprendizado que você pode ter. Se você consumir um conteúdo, entender e ensinar para alguém. Então, um pouco do LinkedIn que eu faço, que é um incentivo que eu tenho que muitas pessoas não sabem, primeira vez que eu estou falando isso em podcast, existe um olhar muito egoísta meu dentro do LinkedIn, que eu faço aquilo com a intenção de solidificar o meu conhecimento. Porque se eu vou escrever um post sobre planos de saúde, eu vou ter que ler o que está acontecendo, entender e traduzir, né? Porque eu tenho que explicar de uma forma que todo mundo entenda. Então, todo esse trabalho me agrega muito valor no dia a dia. Então, foram algumas das engrenagens que foram girando ali no final de 2022, que culminou nessa aposta do LinkedIn em 2023, que demorou para engatar, tá, Rômulo? Durante muito tempo ali, eu fiquei postando com baixo número de seguidores, sem interações, mas eu coloquei uma meta, assim, eu vou ficar 6 meses postando, independente do engajamento e do resultado. Acho que até um insight legal para o Audazes também é tentar pegar essa coisa e fazer isso, nem olhar para a métrica, sabe? Cara, vamos fazer isso aqui para a gente poder agregar conhecimento, focar no aprendizado, e a métrica, o resultado é uma consequência. O que eu demorava meses para ganhar de seguidores ou de reconhecimento, hoje eu ganho em 2, 3 dias. Então, as métricas elas vêm com o tempo. Sensacional. E outro ponto comum que a gente tem visto entre as nossas entrevistas, nossas conversas, né, é que as pessoas, né, elas buscam o caminho mais rápido para você ter sucesso em alguma área é olhar o que você já é bom. Você conseguiu ali entender, poxa, quais são as minhas vantagens desleais, ou seja, suas aptidões naturais, as experiências que você teve, que ao longo da tua vida você teve que te aproxima de um certo caminho, né? Então, muitas vezes o médico quer virar um empreendedor, o cara quer montar, poxa, eu conheci um médico que ele quebrou porque ele tentou plantar abóbora. Então, assim, ele virou agricultor. A chance de você quebrar é gigantesca. Agora, poxa, você já é médico, comunica bem, né? Sou DJ, poxa, tem aqui uma oportunidade mais clara. E eu queria entender contigo, Thiago, e eu acho que isso, especialmente para nossa audiência, o que você foi colhendo de resultado, porque uma das maiores dúvidas de quem vai começar, né, uma influência digital isso dá retorno, isso, poxa, eu vou ganhar seguidores, mas e aí? O que eu vou fazer com esses seguidores? O que você percebeu que, além do aprendizado, além de te forçar a ser melhor, o que mais essa experiência te gerou de resultado, né? Quais foram os frutos do teu trabalho? Eu vou dividir em 2 frentes essa resposta, Rômulo. Primeiro, a influência, ela acontece, seja ela de forma analógica ou digital. Então, eu fui altamente influenciado pelos aprendizados e ensinamentos do professor Adib Jatene, como ministro da Saúde, como gestor, como médico. Eu nunca vi um post dele, mas eu fui altamente influenciado pela forma como ele trabalhava, né? Então, a gente tem que perceber que a rede social é só uma transição
de influência que já acontece na vida real. Você vai, na verdade, maximizar e potencializar o impacto que você pode causar. Esse é o primeiro ponto. O segundo saiu uma pesquisa recente mostrando que 60% das compras realizadas por brasileiros, elas têm alguma relação com o influenciador. Então você compra algo porque você viu um influenciador falando bem, você viu alguém que você considera também fazendo essa compra. Então, quando a gente está falando de influência digital, ela tem um grande apelo de aumentar um trabalho que você já faz naturalmente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho bastante segurança em criar times, gerenciar times dentro de um contexto de telemedicina desde 2017. Só que tem pessoas que eu conheço há 6 anos que só se ligaram sobre isso quando eu postei sobre telemedicina. Pô, Thiago, eu não sabia que você tinha essa habilidade. Eu falei, cara, você me conhece. Como é que você não sabe? Eu já tinha falado para você que eu estava fazendo a gestão do time lá. Não, mas agora que você escreveu ficou mais claro para mim. Eu vi quanto você conhece dessa área. Então, para a gente mostrar nossas habilidades hoje, é super importante ter um posicionamento de marca pessoal, né, nas redes sociais. Não só as pessoas associam muito com autopromoção. Eu vejo mais como fortalecimento da sua marca pessoal. E o LinkedIn ele está virando o novo cartão de visitas. Então, quando você conhece alguém no ambiente corporativo de trabalho, o que você pergunta? Qual é a primeira coisa que você pergunta? Qual é o LinkedIn? Me passa seu LinkedIn para a gente poder... Vamos trocar o LinkedIn? É. Por quê? Ele virou a sua grande landing page, o seu site que mostra o que você é, o que você faz, qual é a sua experiência, se você é qualificado ou não qualificado para determinada posição. E isso está aumentando cada vez mais. Vai gerar, acho que em breve, uma sensação que a gente tem no Instagram hoje. Por exemplo, você, Rômulo, indica um amigo seu para passar no endocrinologista. Cara, passa nesse cara que é muito bom, endócrino show de bola. Aí seu amigo fala, pô, legal, vou marcar com ele. Marca a consulta. Rômulo, me manda o Instagram dele para eu dar uma olhada. Ele abre lá, não tem nada, cara. Fala, pô, cara, como é que esse... Ou seja, gera uma certa insegurança. Isso está acontecendo no mundo corporativo. A pessoa não tem LinkedIn. Putz, o que aconteceu aqui? Não tem nada, o perfil da pessoa, a formação dela, por onde ela passou, a marca pessoal dela. O que ela pensa, né? Exato. Então a influência... menos visível e vai perder pro mais visível, tendo mais competência ou não. Né? Exato. A competência vai cada vez mais estar associada com a documentação dessa competência de alguma forma. Né? Então a pessoa não é uma ilha, ela não pode viver isolada com seu conhecimento numa ilha. Ela tem que divulgar e mostrar isso. O que a gente não pode confundir isso é com aquela coisa de empurrar e querer vender alguma coisa toda hora ou direcionar as pessoas para alguma coisa. Não precisa fazer isso. As coisas acontecem de forma natural à medida que você compartilha conhecimento online. E quem usufrui desse caminho, o contrário acaba acontecendo, né? Você acaba atraindo oportunidades, bons relacionamentos, bons networks, bons negócios, você acaba contribuindo, você fortalece a tua rede de relacionamento. Exato. Isso tudo, você me perguntou, né? Quais são os benefícios, né? E aí eu adoro fazer parênteses, né, Marco? Já percebeu, eu faço uns paralelos aqui, eu adoro fazer isso. Um parênteses aqui, um paralelo. Há 2 meses atrás, eu fui dar uma aula sobre influência digital na saúde e marketing pessoal na saúde para a turma de graduação da Faculdade de Medicina do Albert Einstein, alunos do 4º, 5º e 6º ano. E é impressionante a visão que eles têm sobre o mercado. E eu falei algo bem ousado para eles. Eu falei, vocês vão ser a primeira geração em que uma parte dos seus colegas, a profissão deles vai ser influenciador digital na saúde. Isso não acontecia em nenhuma outra geração. Porque é normal, outras profissões já têm essa realidade, esse dia a dia. Na saúde está começando. E muitos deles, acabando a faculdade, já tem muito claro na cabeça que não querem seguir a carreira assistencial. Querem seguir a área de pesquisa clínica. Não, Thiago, eu quero ir diretamente fazer PhD, pós-doc, quero ser um acadêmico, só quero trabalhar com pesquisa clínica. Eu só quero trabalhar com inovação, quero trabalhar com influência digital na saúde. Então, um mercado super amplo. Voltando. Esse meu trabalho no LinkedIn, ele faz parte de um projeto maior, que é conseguir projetar minha marca pessoal e ser reconhecido pelo meu trabalho de inovação em saúde. O que tem dado de resultado nesses últimos 2 anos?
vocês estão vendo ao vivo, que é participar desse podcast. Eu e o Romulo, a gente se conhecia, tinha algum tipo de interação distante, e o LinkedIn nos aproximou. Grandes pessoas que eu conheci por meio do LinkedIn. Então, o César, que é um dos diretores médicos do Plano de Saúde Alice, nos conectamos pelo LinkedIn, fui conhecer a Casa Alice, e esse sábado vou estar lá num simpósio deles, no Summit de Inovação em Saúde. Carolina Canaã também, que é gestora de qualidade dentro do Hospital Albert Einstein. Nos conhecemos pelo LinkedIn, por meio da nossa conexão, fui para o Einstein, fui dar essa aula também relacionado a conhecê-la também. Então, ajuda a fortalecer laços com pessoas que você já conhece e querem se aproximar. E é uma ótima oportunidade de conhecer boas pessoas, se conectar. E aí, você falou, remuneração. Então, isso é um pouco mais intangível. Mas, por exemplo, palestras, para quem gosta, eu gosto de dar algumas palestras, falar sobre inovação. Então, isso gera muitas oportunidades de palestra. Para quem trabalha em empresas e quer gerar clientes, quer gerar leads, é um ótimo lugar também. Você falou, né? Fez post no LinkedIn, conteúdo, fechou contratos e parcerias na área da saúde. Então, eu acho que é um grande canal, dá trabalho, mas ele dá ROI, dá retorno do investimento. Fantástico. Excepcional. Aliás, nós nos conhecemos por uma comunidade, LinkedIn? Né, que é o C12, É? que veio através do LinkedIn, chegou a mim através do LinkedIn. Nós nos encontramos nesse ambiente e estamos juntos há 3 anos, tá vendo? Né, compartilhando Então, o o negócio. ROI aí já deu, né? E é incrível. Eu acredito muito nesse poder que você mencionou da visibilidade. E é interessante que quem mete a cara, quem arrisca, sabe? Quem está disposto a passar o ridículo, né? De eventualmente, poxa, eu gastei um tempão, ninguém curtiu, né? Mas quem realmente está disposto a jogar o jogo, tá só jogando o jogo, não tá nem o melhor, cara, colhe resultado, né? Isso foi muito da ideologia que a gente criou aqui do podcast, e realmente criar um canal onde a gente convidasse pessoas excepcionais. Realmente a gente diz que é a primeira prateleira da saúde brasileira, e é incrível como só de a gente estar... eu estava simplesmente projetando fazer o podcast, eu já, cara, comecei a receber uma enxurrada de proposta de sociedade. Eu ia para reunião, assim, teve dia que eu passar um dia inteiro e receber 4 propostas de sociedade. Entendeu? Legal. O que isso mostra, né? Que você estar visível, de alguma forma, você já tem uma enorme vantagem, especialmente na saúde, que tem muita gente inteligente, muita gente talentosa, mas que não mostra o rosto, não mostra suas habilidades. Então é um desafio para os nossos colegas aí em casa estão nos ouvindo, né? Poxa, arrisca. A influência digital, ela é um tipo de empreendimento, é uma exposição ao empreendedorismo. Você vai ter clientes, você vai ter uma proposta de valor, você vai ter que instituir depois um modelo de negócio, né? Mas isso com certeza vai te preparar e vai trazer muitos resultados. E importante, Rômulo, porque ela é uma exposição rica, porque você tem suas habilidades e o seu caráter em exposição dentro daquilo que você faz, como você se prepara, os resultados que você gera, suas intenções, aquilo que você acredita, de forma transparente, aquilo está exposto, ela gera credibilidade, expõe o caráter, né? Então, é uma frente rica de relacionamento, né? Excelente. Um ponto também sobre isso, Michael, que você falou, eu acompanho muito uma neuropsicóloga americana chamada Brené Brown, e ela fala sobre vulnerabilidade. E para quem está pensando em entrar em redes sociais, primeiro dá um passo atrás e faz um trabalho forte de saúde mental e se prepara, porque é o que você falou. Quando você tira a armadura ali, né, médico de jaleco e tal, e você entra para as redes sociais, você naturalmente está se expondo e muitas coisas podem acontecer. Como eu tive um crescimento grande, várias coisas aconteceram. Então, eu já tive pessoas criticando fortemente o trabalho. Tiago, isso aqui é um desserviço à saúde pública, à saúde privada brasileira. Então, você tem que estar preparado para receber essas porradas também e estar mentalmente confiante que, poxa, eu estou fazendo um trabalho sério, eu estou verificando as minhas referências e não ter medo, porque é uma disrupção. Quando você começa a crescer em redes sociais, é quase que como o mercado e a sociedade, eles tentam travar e impedir assim, que exista uma nova figura, uma nova referência.
isso é natural, assim, não é intencional de alguém que está tentando te comprometer. Mas você começa a ver isso, é importante se blindar mentalmente, assim. Eu já tive momentos de muita insegurança e de me sentir mal, que hoje eu olho e falo, cara, que besteira, assim. Na verdade, não tem nada disso, assim. Mas na hora é difícil. É interessante o que você está dizendo, Os Thiago. haters também. Você está dizendo algo interessante, porque eu aqui, sem experiência, isso aconteceu há 4 anos. Eu fiz uma publicação de uma promoção de uma colaboradora que era uma profissional de limpeza e nós investimos nela, ela foi para a área administrativa e eu tive 1,5 milhão de visualizações nessa postagem. Viralizou, hein? 86 mil curtidas, 2.700 comentários, mais de 700 compartilhamentos. Imagine, eu estava inclusive viajando nesse período, o aniversário de casamento era em novembro, aliás, hoje é meu aniversário de casamento, era em novembro, e eu estava com a minha esposa e eu comecei a ver, eu nem imaginava. Então parei um momento para começar a ler os comentários, e aí eu vi que tinha que ter saúde realmente mental, porque tinha os parabéns, enfim, mas tinha muita gente falando que essa foto é montagem, quer dizer, críticas ao extremo. Estão aproveitando. Exatamente. Então mostra que nós temos que estar muito fortalecidos e estar na direção do nosso propósito, daquilo que a gente está construindo, inclusive como legado para as pessoas que nos rodeiam e também para as próximas gerações, né? Porque isso nos mantém no caminho, independente das críticas. Exatamente. O que acontece muito nesse cenário acho que eu nunca tive um post assim, parabéns, viu, Marco? Viralizou, mas foi um só. Viralizou muito, assim, parabéns. Mas uma coisa que eu vejo na rede social, que as pessoas não se dão conta, é que geralmente você está interagindo com pessoas que têm, sei lá, 1 grau de interação com você, 2º grau, pessoas que te conhecem ou conhecem alguém que te conhece. Quando você começa a virar um influenciador e começa a ter posts desse que viralizam, naturalmente as pessoas perdem essa relação com você e aí você começa a entrar num mundo obscuro da internet, que é pessoas te atacando de todo lado, que não te conhecem ou não tem relação nenhuma com você, de contextos totalmente diferentes, ou pessoas que querem se aproveitar, querem aparecer ali, e é bem complexo, assim, você ter a tranquilidade de falar, isso faz parte do jogo. O meu foco era falar sobre a promoção de uma pessoa da minha empresa, tá legal, mostra, eu faço isso muito, assim, quando eu coloco posts que eu fico meio inseguro, eu mando para alguns amigos, o que você acha? Não, cara, pô, manda bala, tá certo, não tem nada demais e tal, e depois, mas quando vem, dói na hora, né? Agora também há contribuições, eu tive uma grata surpresa, porque uma colaboradora de uma empresa que tinha uma história parecida, e ela relatou para mim numa mensagem toda a dedicação, o preparo ao longo dos anos, mas que ela não era reconhecida, instituição muito grande, e como é que ela fazia, né? Então eu dei minhas sugestões, mas eu fui até acessei o diretor de RH e mandei essa mensagem para ele, para ver se fazia sentido ele apreciar, e como a empresa, e como esse profissional tratou com seriedade, ele não só apreciou, depois me retornou, porque tratou esse caso da colaboradora. Então tem muitos benefícios também de um propósito genuíno quando a gente quer construir, né? Só um paralelo também em relação a isso que você falou, Michael. Um dos maiores aprendizados que eu tive na minha carreira, algumas pessoas perguntam assim, pô, me fala como, um detalhe, como você quer fazer, como é que você fez. Uma das coisas que eu mais fiz e que eu acho que é onde hoje acaba sendo um grande diferencial, e você falou sobre isso nessa mensagem com o gestor de RH, é uma coisa simples, que é, quando alguém interagir com você, responda. Se você tiver que executar uma tarefa, execute dentro do prazo. Se você tiver um horário, chegue no horário. Assim, é relativamente simples. Se você fizer isso com consistência, você vai ter juros compostos e com o tempo, as pessoas vão confiar no seu trabalho, você vai ser indicado e as coisas vão evoluir. E às vezes as pessoas acham que tem que fazer algo muito mágico, mas é o mínimo. Eu e o Rômulo temos um projeto, o combinado é fazer isso. Chegou lá no dia 13 de dezembro, está aqui, entregue o projeto. Então, isso para mim, fez total diferença. Assim. Muito legal. Excelente, Thiago. Já que foi um podcast de revelações inéditas aqui do Thiago, o que você está fazendo atualmente, cara? Qual que é o teu grande projeto? Você é um cara inquieto, né? Não fica parado. O que você está projetando agora? Quais são os teus próximos passos? Eu sei que você tem um projeto novo agora na área de inteligência artificial. Conta um pouco pra gente.
Legal. Criei uma nova empresa, uma nova startup, e eu acho que as pessoas têm um conceito muito de que empreendedor é só quem funda uma startup. Pelo contrário, eu acho que toda pessoa que está tentando batalhar e fazer a diferença, vou começar a fazer um trabalho em redes sociais, todos são empreendedores de diferentes níveis. Então, eu sinto que desde a adolescência eu empreendo, talvez junto com a família, depois também abrindo outras empresas. Mas agora eu comecei um projeto novo chamado Turi. A Turi é um copiloto para médicos com inteligência artificial. Então, a ideia é que o médico consiga fazer a transcrição da consulta, a sumarização, que é montar a história clínica, e também depois gerar documentos para facilitar esse workflow ali administrativo do médico e dos profissionais da saúde. É um projeto que está no começo ainda, na sua infância, tem 3 meses. Estamos atuando já em 5 clínicas aqui na cidade de São Paulo e em breve vai estar disponível para mais pessoas testarem, focado muito em clínicas pequenas, médias e hospitais pequenos. Espetacular, Thiago. Eu imagino que toda a influência que você construiu, você vai lançar um novo projeto com muito mais velocidade, abrindo portas muito, muito maiores e melhores para os projetos, né? Sem dúvida. Essa é a ideia, né, de muitas pessoas que me conhecem, quando eu vi eu abrindo empresa, falam, por isso que você fortaleceu o seu LinkedIn, sem dúvida, né, também com uma nova startup que vai ser lançada aqui no começo do ano que vem oficialmente. Com certeza, a ideia é usar o LinkedIn também para gerar leads e conexões valiosas dentro da rede. Inclusive, na Pipo, em outras empresas que eu tenho apoiado, é muito possível você conectar o LinkedIn com a máquina de vendas, né, com CRMs como HubSpot. A gente fez um trabalho super legal, Rômulo, de conectar micro-influenciadores na empresa com uma engrenagem de vendas, num trabalho sensacional assim, de interação e crescimento. Excelente. Thiago, muito obrigado por essa conversa, um prazer enorme e muitos insights, trouxe muito aprendizado para os nossos milhares, né, de audazes que estão nos assistindo, nos acompanhando. Vou abrir aqui para as considerações finais. Michael, suas considerações, meu amigo. Rômulo, aliás, obrigado, Thiago, primeiro. Incrível, realmente, essa foi uma noite fantástica de uma riqueza de conhecimentos, ideias e de prática, né? Prática que todos nós devemos fazer no nosso dia a dia. E parabéns a você mais uma vez pela iniciativa do Audazes, que tem sido um espetáculo. Thiagão, suas considerações finais, meu amigo. Legal. Vou me dirigir ao público. Se você é um profissional da saúde que se sente inquieto, quer mudar a sua carreira, tente olhar para o lado. Acho que existem muitas oportunidades fora do atendimento assistencial, não que o atendimento assistencial seja ruim. Eu atuei durante mais de uma década atendendo pacientes, salvando vidas, mas se você quer experimentar novos ares, conhecer novas áreas, o mercado de saúde ele tem diversas formas de atuação dentro da inovação, dentro da indústria farmacêutica, em operadoras de saúde, startups. Então, se você quiser conhecer também, pode me chamar no LinkedIn, eu respondo também, assim como você falou, né, Michael? Eu interajo bastante. E obrigado pelo convite de vocês, Michael, Rômulo, super feliz com o projeto e desejo muito sucesso para vocês nessa empreitada. Obrigado. Excelente. Michael, muito obrigado. Thiago, muito obrigado. E obrigado a você que está nos assistindo, nos ouvindo. E eu deixo aqui, como sempre, um desafio, porque eu entendo que nós estamos trazendo para o mercado muitos insights, muitas lições, aproximando você de pessoas extraordinárias da saúde e muitas vezes você está começando sem referências, sem um caminho, e eu encorajo você a consumir nossos conteúdos, a virar um inscrito no nosso canal, no Spotify, no Instagram, no LinkedIn, e a fazer inscrição na comunidade Audaz, que é uma comunidade gratuita para quem quer crescer como gestor, como empresário, como líder na saúde. Continue nos seguindo, muito obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus, um grande abraço.